E salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: a importância do judeu e os oráculos de Deus. Sai daí não, querido. Fica comigo até o final. Vamos junto. Porém, antes de mais nada, inscreva-se aí no canal, é rápido e fácil. Você vai clicar no botão que está aí embaixo, inscrever-me e pronto, você já vai estar inscrito. Eu ainda recomendo clicar no sininho. Quando você clica no sininho, você é notificado a cada vídeo novo, a cada postagem que a gente vem colocando aqui no canal. E as suas ajudas aí com relação ao nosso canal, uma delas é rápido, grátis e fácil, que é o famoso triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Quando você está curtindo, comentando e compartilhando vídeos, né, em qualquer rede social, existe uma questão de um algoritmo ali dentro e aí vai aquele sistema, né, todo, ele faz entender que aquele vídeo ele é relevante. Então, a cada curtida, a cada compartilhamento, cada salvamento, né, a cada comentário, o algoritmo ali vai aumentando o alcance e vai fazendo esse vídeo chegar a outras pessoas ainda, tá certo? Você pode também estar ajudando o nosso canal indo no primeiro link da descrição desse vídeo ou no link da bio aqui, tanto do YouTube quanto do Instagram, Facebook, do LinkedIn, do Twitter, e você vai encontrar esses livros que estão aparecendo na capinha deles aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais para a tua vida, você ainda vai presentear pessoas. E quem se importa com Deus trabalha muito naquela questão: onde estava Deus, por que Deus permitiu aquela tragédia, aquele acidente, aquele incidente, aquela perda. Então é muito importante para a gente tentar entender essa posição de Deus. E o Perca Peso Tirando a Trave do Olho, que vai ensinar o crente a parar de ser fofoqueiro, parar de falar mal do outro, a olhar com mais carinho, mais atenção e da maneira bíblica que Deus quer que a gente olhe para o nosso irmão, até mesmo para aquele irmão que pecou. Então, esse Perca Peso Tirando a Trave do Olho é muito bom para nos ajudar a moldar o nosso caráter conforme o caráter cristão. Tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Então, finalmente, a gente saiu do capítulo 2 de Romanos, indo agora para o capítulo 3, e a gente vai ler os versículos 1 e 2. Romanos 3, versículos 1 e 2 diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então a gente precisa entender aqui, né, já para início aqui, para a gente poder compreender todo o restante do que a gente vai falar, a palavra oráculos aqui, no grego logion, ela significa proclamação oral de uma divindade, né? Era aquela expressão usada para dizer a voz viva de Deus, né? Verdades que Deus falou ao homem. Então, quando se fala em oráculos de Deus, se fala em verdades, em palavras ditas em pequenas expressões, mas que a pessoa sabe que é carregada ali de um poder divino. Aqui, nesse caso, está se referindo exatamente às leis morais, mais especificamente aos 10 mandamentos, como nós falamos nos 2 últimos vídeos. Então, se você não assistiu, assista lá os 2 últimos vídeos para você entender melhor a respeito disso. E aqui os oráculos são exatamente isso. E está falando isso por quê? Porque Deus entregou as leis para Moisés, para o povo que estava saindo do Egito. Quem era aquele povo? Era o povo hebreu. Judeu foi uma caracterização depois, bem depois de Davi, bem depois de Salomão, quando ali ocorre a divisão das tribos, e aí começa a se considerar o reino do norte, reino do sul. Então ali, não vou entrar muito nesse aspecto, mas a expressão exata judeu, ela começa a partir dali. Mas, de qualquer forma, aquele povo designado ali como judeu, a partir daquele momento dali dos reis, da divisão ali dos reis, aquele povo ali anteriormente ao cativeiro da Babilônia começou a ser chamado de judeu, e eram eles que carregavam as leis, eles continuavam todo o serviço sacerdotal, o tabernáculo, o templo, né, a construção do templo, que foi destruído, depois foi reconstruído, e todo aquele aspecto do templo, das cerimônias, eles carregavam. Então, referente a isso que Paulo, então, está fazendo menção aqui dessa questão dos oráculos de Deus. Feito isso, né, essa introdução, essa explicação a respeito dos oráculos de Deus, que a gente precisa entender o que Paulo está colocando aqui, porque isso também vai ser fundamental para o entendimento do restante dessa carta aos Romanos. A gente precisa entender que quando a gente fala dizer que tudo aquilo que aconteceu, as leis cerimoniais, dizer que tudo isso é tipo, ou seja, isso aponta para Cristo, para a sua obra, e aponta também para o Espírito Santo. Se você assistiu os vídeos lá da carta aos Hebreus, você entendeu todos aqueles aspectos dos tabernáculos, aquilo tudo apontava para a obra de Cristo. Isso não diminui a importância das leis cerimoniais. Algumas pessoas, elas são um pouco radicais nas interpretações
E quando a gente fala que uma coisa é mais importante que a outra, quando eu digo que A é mais importante que B, a pessoa pensa assim, então B não presta para nada e eu vou jogar fora. Não é isso, a gente precisa entender a ordem de prioridade, a ordem de importância. Quando a gente diz que uma coisa é mais importante que a outra, a gente diz a outra é importante. A gente não pode desprezar, a gente não pode esquecer. Mas isso daqui precisa vir em primeiro lugar. É como a gente costuma falar, né? Deus em primeiro lugar, a família, o teu ministério, e em quarto lugar, o teu trabalho, a tua vida secular. Isso significa que quando você coloca Deus em primeiro lugar, que a tua família deve ser esquecida, que você não deve dar atenção, que você não deve dar cuidado, que você não deve se preocupar, que você não deve ter tempo de qualidade com a sua família, de modo nenhum. Então é exatamente esse é o sentido que Paulo está falando, porque no capítulo 2 ele vem falar da importância da circuncisão do coração, ele vem falar da importância das leis gravadas no coração, porque no Antigo Testamento se falou muito sobre isso. Você lê o livro de Osés, você lê o livro de Jeremias, eles vão falar muito sobre essas questões da lei do coração, do circunciso de coração. A gente leu aqui outros textos do Antigo Testamento que Deus já apontava para essa questão de que aquilo que era feito na carne precisava ser um marco, um simbolismo, precisava ser carregado de um amor, precisava ser carregado de uma obediência a Deus em primeiro lugar, e não ao ato, ao ritual em si. Tudo isso está permeado dessa questão que Paulo vai trazer aqui. Então, no capítulo 2, ele vai falar a respeito disso, dessa importância, e aí no capítulo 3, ele vem exatamente para combater essa tendência do ser humano, exatamente de quando a gente fala que uma coisa é mais importante, então a outra a gente joga fora, esquece. Tem muita gente fazendo teologia dessa maneira e dizendo que todo o Antigo Testamento está esquecido. Você já deve ter ouvido essa expressão, porque agora a gente vive no tempo da graça, agora a gente não vive no tempo da lei. Querido, a gente precisa entender, quando começou a graça? A graça começa em Gênesis 3. Então, desde Adão e Eva, que a gente vive sob o tempo da graça. Tudo que ocorreu ali no tabernáculo é a ação direta e manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Se tem perdão de pecados, querido, tem graça. Entenda isso. Graça é favor imerecido. Então o homem não merecia. Quando Deus diz lá em Gênesis, se comer desse fruto vai morrer, é porque ia morrer. E Deus, com a sua misericórdia, o que é a diferença de graça e misericórdia? A gente tem vídeos aí no canal também que vai explicar muito bem sobre isso. Mas basicamente, a misericórdia é que Deus evita de dar o castigo que nós merecemos. E graça, Deus nos dá a salvação que nós não merecemos. Estão entendendo? Então, no castigo, na misericórdia, Deus deixa de dar o castigo, e a graça é o perdão de Deus, é o favor de Deus em nosso favor, sem a gente merecer. Desde Gênesis 3, desde que houve ali o primeiro sacrifício, quando que houve o primeiro sacrifício na Bíblia? Em Gênesis capítulo 3, quando Deus fez vestes de pelos de animais para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Ali é uma manifestação real, clara, prática e concreta da misericórdia de Deus, que Deus deixou de dar a morte, Deus deixou de matar Adão e Eva, como ele havia prometido no capítulo 2. Então foi uma ação da misericórdia de Deus, que Deus deixou de dar o castigo que Adão e Eva merecia pela desobediência, e uma ação da graça de Deus, porque Deus concedeu a eles um perdão, né, cobrindo ali a vergonha, tirando eles do jardim do Éden. Deus deu a ele uma oportunidade, então, de viver. Tempo da graça. Quando começou o tempo da graça? Começou em Adão e Eva. Então, a lei ela está inserida dentro de um lapso temporal que iniciou e terminou em parte, né, a gente falou sobre isso no vídeo passado, dentro do período da graça. Então, o período da graça ele é maior que o período da lei. Ele é anterior e continua sendo posterior. É por isso que lá em Hebreus fala de Jesus Cristo, da ordem de Melquisedeque. Pesquisa essas expressões Melquisedeque e assista os vídeos que a gente falou sobre esses versículos lá da carta de Hebreus. Então, a playlist aí todinha para você entender melhor sobre isso. A segunda coisa que a gente precisa entender é que quando entendemos que a primeira manifestação da graça foi em Gênesis 3, 21, e que todo o sacrifício feito no tabernáculo e nos templos, né? Por que nos templos? Porque o primeiro templo foi destruído, foi construído o segundo, foi destruído. Então, Israel teve então mais de um templo, assim, né? Porque o templo foi destruído. Então, tudo aquilo que foi feito de sacrifício, seja no tabernáculo ou seja nos templos, eram manifestações da graça de Deus. Quando a gente entende isso, logo entendemos que a graça esteve à disposição dos judeus antes dos gentios. E a gente vai ler aqui daqui a pouco Romanos capítulo 11, você vai ver exatamente a exortação de Paulo com relação aos gentios, para não desprezar os judeus e a importância dos judeus. Terceira coisa, querido, no capítulo 3, aqui até o versículo 18, Paulo ele vai exaltar a fidelidade de Deus
ao longo dos séculos, mesmo diante da desobediência. É muito comum você ouvir alguns crentes aí, até pastores de liderança, serem anticionitas, falarem mal dos judeus. Ah, porque os judeus mataram o meu Jesus, porque os judeus acabaram com Jesus. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque a infidelidade dos judeus e a desobediência dos judeus não anula toda a obra de Deus para os judeus e tudo aquilo que Deus quis fazer na vida dos judeus. Tá certo? A gente precisa ter um pouco de flexibilidade e jogo de cintura nessa interpretação para a gente não incorrer numa heresia, num erro claro. Então a gente precisa entender muito isso. A fidelidade de Deus, ela permanece a mesma. As promessas, lembra que fidelidade está ligada à promessa, né? Fidelidade se liga à palavra, por isso que num casamento faz a pessoa diante de testemunhas, ali mais do que uma festa, aquilo dali é uma cerimônia espiritual, que diante de testemunhas, existem pessoas testemunhando uma profissão pública de uma promessa de fidelidade, que a pessoa fica presa àquela fidelidade para o resto da sua vida. Então, fidelidade está ligado com palavra. A fidelidade de Deus tem a ver com as suas promessas. Promessa que Deus fez para Abraão, a promessa que Deus fez para Adão e Eva, ó, do fruto da mulher virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente, vai esmagar. Então, desde ali, todas as promessas de Deus não vão deixar de se cumprir, inclusive o plano de Deus relacionado ao inferno, de lançar as pessoas do inferno, não vão deixar de se cumprir por causa da transgressão, da desobediência ou da infidelidade do homem. Vamos dar uma lida que Paulo também já falou nesse sentido para a gente entender isso. Na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Então vamos dar uma lida, 2 Timóteo 2, versículo 13, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fidelidade faz parte do caráter, da essência de Deus. Então, quando a gente lê aqui, vamos dar uma lida lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Então, quando a gente lê aqui, a gente começa a entender. A gente não pode, embora Deus, em determinados pontos, determinados textos bíblicos, a atribuição, né, de aspectos humanos para Deus, Deus vê, Deus fala, né, Deus move, mão de Deus, pé de Deus. Então, esse antropomorfismo, né, de atribuir a Deus características do ser humano, a gente não pode, de maneira nenhuma, achar que com isso Deus está se igualando ao ser humano. Existe uma coisa no caráter de Deus, na essência de Deus, que vai permanecer para sempre. Vamos dar uma lida em Números, capítulo 23, versículo 19. Livro de Números, 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Era esse texto que Paulo tinha em mente. E aí ele cita a expressão, fica um pouco diferente aqui em 2 Timóteo 2,13, porque ele pega da Septuaginta, né? E aí já é uma outra questão, mas exatamente nesse texto de Números 23, é a esse texto que Paulo está se referindo. Então a gente precisa ter muito cuidado ao falar da desobediência dos judeus, do erro dos judeus, e a gente se esquecer de que a promessa foi para o judeu. E a gente se esquecer que a fidelidade de Deus está com os judeus. A gente se esquecer que Deus fala no Antigo Testamento do remanescente de Israel, de um povo de Israel que vai ser salvo e de que a salvação vem dos judeus. Então, a gente não pode perder isso de vista por causa da desobediência, porque aqui não é a questão do caráter do judeu, mas é do caráter de Deus, da fidelidade de Deus. Tá? Então, muito cuidado com esse tipo de interpretação para você não achar que Deus vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. Quarta coisa, querido, dizer que a circuncisão do coração é, para Deus, mais importante do que da carne, não é desprezar a circuncisão da carne. A gente já viu isso aqui nos 2 últimos vídeos, nos 3 últimos vídeos, né? Paulo falando isso aos Gálatas também, há vários outros textos que Paulo fala sobre isso, mas vamos dar uma olhada em Romanos, capítulo 11, e vamos ler do 11 ao 24. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do 11 ao 24, fala assim: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo, e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados
trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, quem é a raiz? Quem é o ramo natural? É o judeu. Então, nós, como gentios, como um povo que não é da descendência dos judeus, que não vem ali na carne e no sangue descendente direto de judeus, nós somos inseridos nesse corpo que Paulo vai atribuir aqui como essa parábola aqui, né, da videira. Nós somos enxertados ali porque ramos foram quebrados. E foram quebrados por causa da desobediência. Mas a promessa de Deus para a árvore permanece a mesma. E aí o alerta de Paulo: se a gente não permanecer também, se a gente também não for obediente, da mesma forma, a gente vai ser quebrado e vai tirar. E o inverso também acontece. Mesmo os judeus que foram desobedientes, se eles vierem a obedecer, e vierem a crer, e vierem a ter uma vida com um coração reto, eles vão ser enxertados novamente, porque Deus é poderoso para fazer isso e para salvar a vida deles. Tá? Então a gente precisa ter essa interpretação que os judeus eles têm a sua importância e as promessas de Deus, elas ultrapassam, é transcendente, ela atravessa, é independente da prática e das ações dos judeus. Por fim, a gente precisa entender, os judeus têm primazia sobre os gentios, apesar da desobediência, apesar daquilo que eles fizerem, apesar dos seus erros. Nós nunca teremos a primazia, porque isso é histórico, eles vieram antes, a promessa veio deles, não queiramos nós ocupar o lugar deles e achar que nós substituímos os judeus no coração e nas promessas de Deus. Jamais isso vai fazer, e é um ponto que Paulo vai despertar em outros textos aqui, principalmente o capítulo 11 de Romanos. Paulo vai deixar isso bem claro, tá bom? Então a gente precisa ter muito respeito, muito amor, muito carinho pelo povo judeu, porque deles veio a salvação, e nós só recebemos, só fomos enxertados nesse corpo por causa da queda deles. Tá bom, gente boa? Espera aí no próximo vídeo, que a gente vai falar mais ainda sobre a fidelidade, até o versículo 18. Essa questão da fidelidade vai sendo trabalhada e você vai conseguir observar isso sobre diferentes aspectos diante daquilo que Paulo vem escrevendo aqui para nós. Tá bom? Espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.